Olha aí, pessoal, que coisa! O senhor Fernando Haddad, o ministro da Fazenda do governo Lula, nosso tão amado Fernando Haddad, né, que está caindo aí nas graças, só que não, do mercado financeiro, né, aquele cara que já não passa confiança para mais ninguém e que todo mundo sabe que não é nada mais do que um poste do Lula. Pois bem, o senhor Fernando Haddad afirmou aqui o seguinte, que as eleições da Argentina, que vão acontecer agora, falta menos de um mês para o primeiro turno das eleições presidenciais, e que apontam Javier Milei como favorito até o momento, de acordo com as pesquisas, em primeiro lugar, pelo menos nesse primeiro turno. Pois bem, as eleições argentinas colocam o Mercosul em risco. Olha só o que Fernando Haddad falou. E deixa eu contar para vocês aqui, ele está certo, pelo menos nisso o Fernando Haddad acertou, não é? Porém, quando ele diz aqui o seguinte, né, que o Brasil está em uma situação que permite ter muita esperança para o futuro, infelizmente, Fernando Haddad está completamente equivocado. Eu sei que a esperança é a última que morre, porém, de fato, talvez a esperança na economia brasileira já tenha morrido, né? Vamos dar uma olhada então nessa história aqui e ver quais são as opiniões do Fernando Haddad a respeito das eleições argentinas e do futuro econômico do Brasil. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então isso aqui foi um pronunciamento do Fernando Haddad, ele tratou desses dois temas de uma vez, né? Então estou olhando duas notícias aqui que se tratam e se referem a uma mesma fala do Fernando Haddad, né? Então vou começar por essa aqui, tratando das eleições na Argentina, e ele disse o seguinte, né? Palavras do ministro da Fazenda do Brasil. O Mercosul que está em risco, sobretudo pelo evento próximo que pode ocorrer no nosso principal parceiro comercial. Não se sabe o alcance da narrativa do candidato que lidera as pesquisas na Argentina, mais conhecido como Javier Milei, tratado aqui como de extrema-direita pelo pessoal da CNN Brasil, que é onde eu estou lendo essa notícia, tratado por outros veículos como ultralibertário, né? Não sei o que isso significa, ultralibertário, né? Porém, esse Javier Milei, o ultralibertário de extrema direita, está deixando o pessoal da esquerda latino-americana aí com um negócio na mão. Essa é a grande realidade, né? Então o senhor Fernando Haddad está muito preocupadinho, sim, com o futuro do Mercosul. A grande verdade é o seguinte, né? Que o Javier Milei já demonstrou mesmo o seu desinteresse em ter assim uma relação mais próxima com o Brasil e com outros países também, sobretudo aí no âmbito do Mercosul e da América Latina. Essas declarações aqui foram dadas lá no 18º Fórum de Economia da Fundação Getúlio Vargas, aí que foi realizado lá em São Paulo, né? Então sim, Fernando Haddad está certo sobre Javier Milei, porque realmente, vamos lá, convenhamos, qual que é o sentido de participar desse bloco econômico aqui no atual estado dele, né? Pense bem, o Brasil ganha o que com o Mercosul? Ah, beleza, você consegue ficar indo viajar para os países vizinhos aí com a tranquilidade, sem burocracia na fronteira, ok, isso representa uma vantagem para quantos brasileiros, né? Eu nunca fui para lá, para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, nunca pisei nesses outros países, nunca nem cheguei perto de viajar para esses lugares. Então, para a maior parte dos brasileiros, que vantagem que representa participar do Mercosul? Na verdade, em muitos aspectos, isso é uma grande desvantagem. Se o Brasil estivesse livre para fazer parcerias aí, individuais com outros países ou com outros blocos econômicos, a coisa fluiria muito mais facilmente, sem aquela necessidade de conciliar o bloco inteiro, o Mercosul inteiro, com esses outros parceiros comerciais aí. Tem uma série de problemas em relação a isso. Vídeo, por exemplo, a questão da União Europeia, né? Esse tratado, esse acordo entre os dois blocos não sai nunca. Muito mais fácil seria tratar com países de forma individual, né? E aí temos aquele problema do Brasil ficar carregando esses pesos mortos aí da América Latina nas costas, né? Carregando o Paraguai por conta lá da usina de Itaipu, a Argentina agora com essa aproximação do Lula com o atual governo kirchnerista lá da Argentina e tudo mais. Então Javier Milei, que tem um pensamento econômico totalmente diferente,
caso eleito, também não vai querer ficar amarrado com esses paisecos aqui da América Latina, do Mercosul. Ele vai querer se livrar disso para fazer negócios com países de verdade, né? Países que têm algum futuro e com blocos econômicos que representem alguma coisa, não com essa porcaria aqui de Mercosul, né? Não duvido nada que o Javier Milei tire a Argentina dos BRICS também, porque é outro peso morto, aliás, um bloco econômico que não representa nada, não tem nenhuma zona de livre comércio, de livre circulação de pessoas, nem isso eles conseguem fazer, né? Então, sim, Fernando Haddad acertou em cheio dizendo que o Mercosul está em risco. Até porque, meus amigos, por mais lascada que a Argentina esteja, se ela sair desse bloco econômico, ele meio que deixa de ter sentido, né? Ele acaba não tendo motivos para existir. O mesmo aconteceria se o Brasil saísse, né? Esses dois países mais ou menos justificam a existência do bloco, né? Agora, o outro trecho aqui da declaração do Fernando Haddad chega a ser risível, né? Tratando da situação atual do Brasil do ponto de vista econômico, né? Olha o que ele falou aqui, além dessa frase, claro, né, que o Brasil está em uma situação que permite ter muita esperança sobre o futuro. Em primeiro lugar, esse tipo de manifestação, de fala aí de um ministro da Fazenda, de uma pessoa com alto cargo no governo, um cargo assim de tomada de decisões, não é bom, né? Tratar desses termos. Esperança é uma coisa muito vaga, que é quase um salto no escuro, né? Investir no Brasil é um ato de esperança? Não faz muito sentido, ou pelo menos não anima muito os investidores, né? Parece aquela coisa da Simone Tebet falando sobre o planejamento do orçamento e tudo mais, e dizendo que o futuro a Deus pertence, né? Nós não somos capazes de prever o futuro pertence a Deus. Legal, para que serve uma equipe de planejamento, um ministério do planejamento? Então, se a desculpa é essa, né? O futuro pertence a Deus. Legal, para que planejar então, né? Mas aí ele segue dizendo o seguinte aqui, ainda louvando as condições do Brasil, né? Temos condições para atrair investimentos em produtos verdes que podem ser produzidos no Brasil, né? Que produtos verdes seriam esse aqui? Talvez maconha? Não tenho certeza o que ele quis dizer com produtos verdes, né? Claro que eu sei aí que produtos que ele está falando, né? Produtos aí que seriam sustentáveis, né? Aquela questão da economia verde, a economia que é ecologicamente correta, ecologicamente amigável. Eles estão batendo muito nessa tecla e tratando o Brasil como um paraíso dos negócios sustentáveis, o que é uma grande falácia no final das contas. Não que produzir no Brasil seja uma coisa prejudicial para o meio ambiente, definitivamente não. A quantidade, o tamanho da economia que nós temos e a preservação ambiental que nós conseguimos ter, a matriz energética limpa que nós temos aí, tudo isso depõe a favor da capacidade do Brasil de ser sustentável. Acho que, em proporção, nenhum país é tão sustentável quanto o Brasil. Nenhum país consegue produzir tanto assim, causando tão pouco impacto no meio ambiente, protegendo tanto da sua composição natural do meio ambiente, né? O Brasil aí dá um show nos Estados Unidos, um show na própria Europa, na China, inclusive, realmente é uma coisa assim para se louvar por parte do Brasil. Agora, dizer que isso vai garantir o futuro do país por conta de investimentos verdes e tudo mais, não, até porque essa economia verde, o pessoal meio que já está entendendo, né, compreendendo que ela não traz muito futuro mesmo, não traz rendimentos, e no final das contas o investidor quer ganhar dinheiro nessa história. E aí o Fernando Haddad aqui trata também dessa questão que eu falei da matriz energética aqui, diz que mais ou quase metade da matriz brasileira vem de fontes limpas e que o Brasil também é muito competitivo do ponto de vista aí de questões ambientais, né? Agora ele fala aqui da questão da dívida, diz que o país não está tão endividado quanto outras nações em desenvolvimento ainda, né? O enorme endividamento de países em crescimento, conforme ele tratou aqui. A verdade é que pode ser que o Brasil não esteja tão endividado como outros países. Ele cita aqui a questão do Brasil não dever em dólares, mas isso não é um grande problema no final das contas. Por quê? Porque a dívida em reais também impacta a nossa economia, uma vez que isso aí enfraquece a moeda corrente do país, que é a moeda em que o próprio governo federal arrecada os seus impostos, né? Então, se essa moeda for submetida aí a uma dívida soberana muito alta, uma dívida crescente e pujante, essa moeda vai perder o valor, que é exatamente o que acontece em qualquer outra parte do mundo, principalmente em países subdesenvolvidos, né? Então, a desculpa aqui da dívida em dólar não é grandes coisas, né? Na verdade, em muitos casos, essa dívida em dólar vem aí do Clube de Paris, vem do FMI, e
e as condições costumam ser muito boas, né? Essa é a verdade. A dívida soberana, que é bancada pelo próprio país, geralmente não tem condições muito favoráveis a depender da situação econômica. E aí que está o grande problema das esperanças do Fernando Haddad para o futuro do Brasil, né? Se nós continuarmos na toada atual com as medidas que o governo Lula e o próprio Fernando Haddad têm defendido e tomado, a tendência é que a situação econômica vá se deteriorando de uma tal forma que o real continue perdendo valor e a dívida pública aumente. Neste ano, a previsão é que ela aumente quase 170 bilhões de reais. Supostamente para o ano que vem eles querem manter isso zerado. Todo mundo já sabe que isso não vai acontecer. Então, o mercado já projeta aumento contínuo da dívida, rombo fiscal, todos os 4 anos do governo Lula. Então, isso significa que a dívida brasileira vai continuar crescendo, pressionando a moeda brasileira, pressionando a taxa de juros também, porque aí, por um lado, você não pode abaixar muito para suavizar o serviço da dívida por conta da questão da inflação, que a inflação vai subir demais. Por outro lado, a taxa de juros enquanto ferramenta monetária para segurar a inflação não pode ser muito bem utilizada, não pode se aumentar muito essa taxa de juros aí por conta justamente da dívida que não para de crescer. Então dizer que o Brasil é o país do futuro, que nós temos esperança no Brasil e tudo mais, além de pegar mal para o ministro da Fazenda usar esse termo, né, ao invés de usar coisas mais técnicas, dados que convençam as pessoas, ao invés de pedir para as pessoas, para os investidores, darem um salto no futuro, isso também não é muito convincente com base nos dados econômicos que nós temos diante de nós, né? Agora, o que o Fernando Haddad realmente acertou é que o Mercosul está em risco com a pessoa de Javier Milei lá na Argentina, porque se ele ganhar, provavelmente ele vai querer tirar a Argentina dessa porcaria de bloco econômico que não agrega absolutamente nada. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.